E aí, galerinha, aqui quem fala mais uma vez é o professor Raul. Hoje iremos resolver algumas questões relacionadas ao estudo de função de primeiro grau. Então, olha só, nessa primeira questão ele pede apenas para a gente classificar essas funções em crescente ou decrescente. Para a gente resolver esse tipo de questão, pessoal, basta a gente identificar o coeficiente angular. Quem é esse coeficiente angular, Raul? É aquele número que acompanha a variável x. Olha só, aquele cara que acompanha a variável x, ó. Você circula aqui, ó, tá vendo? E aí você vai verificar da seguinte maneira: se o sinal aqui desse acompanhante de x for negativo, ele vai ser decrescente. Pronto. Olha como é fácil. Se o acompanhante de x, olha só, o acompanhante de x, nesse caso como é fração, gente, a gente vai pega o denominador também, tá? Olha só, se ele é positivo, é crescente. É só isso, tá vendo, ó? Circula e olha o sinal positivo, crescente. Circula e olha o sinal negativo, decrescente. Essa questão 2 também é para classificar esses gráficos aqui em crescente e decrescente, só que dessa vez também tem a possibilidade de ser constante. A gente tem que lembrar que toda vez que a gente vai fazer a leitura de um gráfico de uma função, sempre é da esquerda para a direita. Então, o que você faz? Ó, você pega aqui o início desse gráfico do lado esquerdo e você faz o acompanhamento. Ó, você segue a linha do gráfico. Como aqui, olha só, está descendo, então quer dizer que esse gráfico aqui representa a função de primeiro grau decrescente. Olha o item B, da esquerda para a direita, observe que ele nem sobe nem desce, ele permanece estável. Então, nesse caso, como ele está instável, isso quer dizer o seguinte, que como não tem variação, ele não cresce nem decresce, quer dizer que é um gráfico que representa uma função constante. Tá? Na letra C, observe de novo, da esquerda para a direita, o que acontece? Ó, ele está subindo, então aqui nesse caso vai ser crescente. Para finalizar aqui na letra D, olha só, da esquerda para a direita mais uma vez, está acompanhando a linha, está descendo, então quer dizer que vai ser decrescente. Representar graficamente uma função de primeiro grau, pessoal, eu sempre aconselho a gente encontrar aonde que essa função intercepta os eixos, tá? Os eixos coordenados, ou seja, o eixo x e o eixo y. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é encontrar a raiz da função. Encontrar a raiz da função é você pegar a função e igualar a zero. Ó, igualou a zero, aí você vem resolvendo essa equação aqui de primeiro grau. Ó, o 6 ficou positivo. Agora eu vou dividir o 6 por 2, e ao dividir 6 por 2, eu vou encontrar 3. Então, 3 é a raiz da função. E justamente esse valor aqui vai ser onde o gráfico vai interceptar ou vai tocar o eixo x, certo? E para você verificar aonde vai tocar o eixo y, gente, é só você ir lá, ó, na função original, lá no início da questão, ó, e você identificar o coeficiente linear. E é justamente esse ponto aqui, ou esse valor, onde ele vai tocar, ou melhor, onde o gráfico irá tocar o eixo y, tá, gente? Chegando aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar esses valores no plano cartesiano. Olha só, esse valor 3 no eixo x. Então, lembrando que aqui é a nossa origem. E o eixo x é eixo horizontal. E como o valor que nós encontramos é positivo, ele vai ficar do lado direito. Então, vou marcar o 3 mais ou menos aqui. E vou marcar o meu ponto 3 aqui, olha só. Pronto. E o valor menos 6, vou marcar aqui no y, né? Como é negativo é aqui embaixo, vou marcar um pouquinho aqui mais embaixo, menos 6. Olha só. Tá aí. Feito isso, o que a gente tem que fazer? A gente basta ligar os pontos. Ó. Ligou os pontos, já acabou a questão. Lembrando que aqui é apenas para fazer um esboço do gráfico. Olha só. Ligou aqui os pontos, ó, passando pelos dois, acabou. É isso. Pronto, e aí a gente já respondeu o item A. Pessoal, perceba que o item B temos uma função linear, tá? Então, nesse caso que nós temos uma função linear, pessoal, então a gente vai fazer aqui uma tabelinha, tá certo? Uma tabelinha de valores, olha só, x e y. Então, você escolhe um valor qualquer para x. Eu vou escolher normalmente 1, normalmente eu escolho 1. O que você vai fazer agora? Você vai substituir lá na função que ele te deu. Ó. Então, vai ficar assim, ó, menos 2 vezes 1, e você vai encontrar aqui que o valor de y será quanto? Menos 2, ou seja, o gráfico dessa função do item B, ela irá passar pelo ponto 1 e menos 2, tá, gente? E o outro ponto é justamente a origem.
a gente tem que lembrar que todo gráfico de uma função linear irá passar pela origem, tá certo? Então, agora basta a gente marcar esses dois pontos e ligar. Fazendo a marcação dos pontos aqui no plano cartesiano, olha só, lembrando que a minha primeira coordenada é referente ao eixo x e a minha segunda coordenada é referente ao eixo y. Então, olha só, o x vale 1, então como é positivo, vou fazer um tracinho aqui, x é 1. Deixa eu colocar em cima aqui porque o outro valor é negativo, né? Então, vamos lá, aqui o x é 1. E o y, menos 2. Então, menos 2, menos 1, menos 2. Então, pronto, menos 2 aqui. E aí, a gente vai ligar aqui para a gente poder marcar esse ponto 1, menos 2. Pronto. O outro ponto que eu já tinha dito é a origem, né? Porque a gente sabe que o gráfico de uma função linear sempre irá passar pela origem. Pronto. Feito isso, gente, é só você ligar os pontos e você terá o esboço do gráfico da letra B, tá? Então, ligando aqui os pontos, olha só, você já tem aí o gráfico da letra B. Letra C, olha só, essa é a função de primeiro grau, então, como já vimos ali no item A, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a raiz dessa função, e para encontrar a raiz dessa função, basta você igualar a zero. Olha só, e o que eu vou fazer aqui para ficar mais rápido e prático? Eu vou passar o x para o outro lado. E quando eu passar o x, ó, pronto, já achei essa raiz. Lembrando que o x igual a 5 vai ser onde esse gráfico irá tocar o eixo x. Tá? Aí você vem lá na função, ó, pega o coeficiente linear, que é aquele cara que não está acompanhando o x, e ele vai ser justamente onde esse gráfico irá tocar o eixo y, tá? Ok, então vamos lá. Então, agora chegou a hora de marcar esses pontos no plano cartesiano. Olha só, x igual a 5, como ele é positivo, o eixo x é horizontal, vou marcar o 5 mais ou menos aqui. Vou marcar um ponto aqui, o 5 para o x e, curiosamente, também 5 para y. Então, como é positivo, marcar aqui o 5 no eixo y, que é no eixo vertical, está aqui marcado. Feito isso, é só ligar os dois pontos e o gráfico dessa função já está feito aí, já está representado. Então, tá aí, pessoal, o gráfico de mais uma função. Esse item D aqui, o mais simples, né, para a gente poder fazer o gráfico. Observe, essa aqui representa uma função constante. Observe que a variável x ela não aparece. O que você vai fazer? Ó? Esse ponto aqui, ou esse valor que aparece, é justamente onde o gráfico vai tocar o eixo y. Então, veja só, pessoal, nesse caso aqui, nós já vimos que é uma função constante. Então, a gente sabe o seguinte, que o gráfico dessa função vai ser uma reta paralela ao eixo x, tá? Porque ela não vai nem subir nem vai descer, tá? O próprio nome já diz, constante, ela permanece inalterada no seu gráfico, tá? E então, a reta paralela ao eixo x, e nesse caso vai ter que passar pelo ponto menos 2, tá? Então, deixa eu só marcar esse ponto aqui, e aí vai ficar assim, olha só, tá aqui o ponto menos 2. Pronto, e aí esse é o gráfico da função constante. Letra E é uma função de primeiro grau, então é completa, vamos dizer assim, é uma função afim. Então, o que a gente tem que fazer? Encontrar a raiz, e para encontrar a raiz, o que a gente faz? A gente iguala a função a zero, olha só. Resolvendo essa equação aqui, fica menos 7. E por fim vai ficar menos 7 sobre 3. Como essa divisão vai dar uma dízima periódica, eu paro por aqui, tá? Então, esse ponto aqui, ou esse valor, vai ser justamente onde o gráfico irá tocar o eixo x, tá? E você volta lá para a função original, ó. E olha só, o coeficiente linear, aquele cara que não tem variável próximo dele, é onde o gráfico irá tocar o eixo y. Professor, como é que eu faço para marcar esse valor aqui? Gente, aqui é um esboço, tá? Então não precisa ser tão preciso assim. Então, olha só, menos 7 terços é um valor negativo. Então, olha só, aqui no eixo x, menos 7 terços. Vou botar mais ou menos aqui assim, que vai dar, sei lá, menos 2, alguma coisa. Vou marcar aqui, ó, menos 7 sobre 3, olha só. E o valor aqui onde ele vai tocar o eixo y é no 7. Como o 7 é positivo, ó, vou marcar aqui em cima, 7. O que tem que fazer agora? É só ligar os pontos, tá? Então, vamos ligar esses pontos aqui e aí a gente finaliza essa questão. E iremos para a próxima logo em seguida. Vamos lá. Então, olha só. Tá aí. Então, o gráfico dessa função aí da letra E ficaria, o esboço do gráfico seria esse aí. Na questão 4, ele está pedindo aqui para a gente determinar a lei da função,
Tá? Então, não sei se você se lembra da videoaula que eu passei para vocês. Então, a primeira coisa é identificar corretamente as coordenadas dos pontos fornecidos no gráfico. Olha só, nesse caso aqui, esse ponto terá coordenada 3 e 4. Observe, 3 para x e 4 para y. E esse ponto aqui vai ter coordenadas 5 e 0. Aí lembra que eu falei para vocês, gente, ó, é só você armar aqui, ó, duas colunas com os valores de x e y, ó. Tá vendo? X e y, pega aqui a coordenada 3 e 4, a outra coordenada 5 e 0, e a próxima que vai ser, a gente repete a primeira lá, lembra que é x e y, ó, x e y. Aí agora você vem, ó, multiplicando esses elementos aqui, ó, no sentido dessa diagonal aqui da esquerda para a direita, então aqui você vai multiplicando, ó. Acho que vai ficar 4x, multiplica aqui também essa diagonal, 3 vezes 0 vai ficar 0, e 5 vezes y, isso aqui vai ficar 5y. Chegou aqui, bota o menos, abre o parênteses e agora vem no sentido contrário, da direita para a esquerda. Olha só, aqui vai ficar 3y, 5 vezes 4 aqui vai ficar 20, e x vezes 0 vai ser 0. E aí a gente coloca aqui o igual a 0. Então, ó, esse 0 aqui e esse 0 de cá também não vão interferir em nada. Então, agora aqui você continua. Então, aqui vai ficar 4x mais 5y. Esse menos aqui vai alterar os sinais de quem está aqui dentro do parênteses. Ó, menos e menos 20 igual a 0. Aí, chegando aqui, a gente junta os semelhantes. Observe que os semelhantes é justamente 5y e 3y. 5 menos 3, isso aqui vai ficar 2y menos 20 igual a 0. Chegou aqui, o que a gente tem que fazer? Isolar o y. Isso quer dizer o seguinte, que todos os termos que não tiver y vai passar para o outro lado, trocando os sinais. Ó, o 20 já foi positivo e o 4 foi o que? Negativo. Gente, observe, ó, esse 2 que está multiplicando, ele vai passar para lá o que? Dividindo. E olha só que beleza, a gente vai conseguir simplificar essa função aqui. Então, a lei da função representada pelo gráfico da letra A vai ficar 10 menos 2x. Raul, por que eu consegui chegar nesse valor? Porque eu dividi os dois termos de cima por 2, tá, gente? Então, essa aqui seria a resposta do nosso item A. No item B, vamos proceder da mesma maneira. Identificar primeiro corretamente os pontos, tá? Então, aqui vai ser menos 2 para x e 5 para y. E esse ponto aqui terá a coordenada 0 e 7. Mesma coisa, gente, ó, duas colunas com os valores de x e y. Pode pegar na ordem que você quiser aqui, ó, menos 2 e 5, 0 e 7, e repete a primeira lá, ó, x e y. Você começa, ó, da esquerda para a direita, então isso aqui vai ficar 5x, continua aqui, menos 2 vezes 7, menos 14, 0 vezes y, 0. Aí lembra, acabou, ó, bota o menos e abre o parênteses. Agora vem no sentido contrário. Continua multiplicando. Menos 2y, 0, e x vezes 7, 7x. E aí não esquece de colocar o igual a 0. Então, ó, esse zerozinho aqui a gente vai cortar e esse aqui também. Então, aqui ficou o quê? 5x menos 14, ó, jogo sinal negativo com negativo, negativo com positivo. E aí a gente tenta juntar os semelhantes. Quais são eles? 5x e menos 7x. 5 menos 7 vai ser menos 2x. Lembrando que sinais contrários, o que a gente faz? Conserva o sinal do maior e subtrai. Lembra que a gente precisa isolar o y. Raul, é sempre o y? Sempre vai isolar o y. Então, os termos que não forem y, irá mudar de lado, lembrando que vai inverter os seus sinais, ou trocar os sinais. E por fim, ó, esse 2 vai passar aqui dividindo, e eu consigo dividir todo mundo por 2. Ó, dividindo os termos de cima, ou como queira, do numerador por 2, vai ficar x mais 7, e essa aqui é a lei da função representada pelo gráfico do item B.
E é isso aí, pessoal. Se gostaram, já sabe, dá uma curtida, compartilha com os colegas, se inscreve no canal e também se inscreve no Insta do Professor Raul, beleza? Valeu, grande abraço.